Eu tenho certeza absoluta que você já passou pela seguinte situação. Tu começa ali um por conta, tu coloca todo ele no papel bonitinho, tu fala, porra, eu vou ser muito cauteloso para não perder massa muscular, então vou fazer um cutting aqui de 16, 20, 24 semanas, vou fazer um déficit calórico moderado, vou aumentar minhas proteínas, blá, blá, blá. Tudo aquilo que te contam, mas chega na hora do vamos ver, tu não consegue segurar 2 semanas de per contest pelo simples fato de que você faltou com 5 estratégias que são de suma importância para tu conseguir segurar esse per contest por mais tempo, só que ninguém tinha te contado ainda. Até agora, cidadão. Até agora, porque eu tô aqui para te contar 5 coisas que você vai colocar no seu cutting. Eu te garanto, cidadão, tu vai vir me agradecer aqui depois. O teu resultado vai vir com muita superioridade comparado aos cuttings que você fez anteriormente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Sem muitas delongas, vamos aos 5 tópicos que você deveria colocar no seu per contest para que ele dure mais do que 2 semanas. E o primeiro deles é comer de acordo com o seu ritmo circadiano. Se você não faz a menor ideia do que eu tô falando aqui, basicamente, nós temos, inclusive eu vou te mostrar uma fotinho para facilitar, todos nós, seres humanos, temos no nosso organismo uma espécie de relógio biológico, onde basicamente o nosso corpo tem determinadas funções funcionando de maneira mais eficiente em determinados horários. Isso é um tanto quanto óbvio quando a gente para pensar, porque, por exemplo, a nossa melhor produção de melatonina vem justamente no horário onde nós estamos mais próximos do período da noite. Então, é completamente natural que a gente tenha esses ciclos funcionando dentro do nosso organismo para que o nosso corpo, então, funcione da maneira mais eficiente e inteligente possível. Onde é que isso entra na nutrição, pessoal? Justamente na parte da melatonina. Por quê? Nós já sabemos muito bem que durante o período da noite não é como se o nosso corpo guardasse 100% das calorias como gordura corporal. Muito pelo contrário. Se você tiver ainda restrição calórica, tu vai emagrecer mesmo comendo a maior parte das suas calorias no período da noite. No entanto, é completamente também razoável que a gente pense que pelo fato do nosso corpo estar produzindo mais melatonina, que é um hormônio direcionado para que você durma melhor, nós tenhamos então uma pior sensibilidade à insulina ou uma maior resistência à insulina no período noturno. Essa é uma coisa intrínseca ao ser humano. Não, Elias, mas veja bem, eu sou diferente, você não é especial, cidadão, você é igualzinho eu. E nós temos uma melhor sensibilidade à insulina no período diurno quando comparado ao período noturno. Por que é importante, então, a gente comer de acordo com o nosso ritmo circadiano? Porque uma vez que você passa a concentrar mais calorias no seu período noturno, você está indo contra a maré desse seu relógio biológico, você está consumindo mais calorias num período onde você não está tão apto a recebê-las com primor, vamos dizer assim. Isso pode acabar fazendo com que a sua resposta à insulina de maneira generalista, vamos assim dizer, no decorrer de 24 horas, se torne menos eficiente, ou seja, se torne uma resposta mais resistente à ação desse hormônio. Isso significa que, se a gente puder hipotetizar em um número completamente aleatório que eu vou colocar aqui para vocês, se no dia 1 você tem uma sensibilidade à insulina 10 no período da manhã e 5 no período da noite, vamos imaginar que você passe, por exemplo, aqui 90 dias fazendo um consumo de 2.500 calorias por dia, sendo 2.000 calorias no período da noite e 500 calorias no período do dia. Muito provavelmente você vai continuar com uma melhor sensibilidade à insulina no período diurno, só que essa sensibilidade vai passar a ser 7 no período da manhã, vai passar a ser 3,5 no período da noite. É um tanto quanto óbvio que isso daqui é um exemplo, tá, cidadão? Mas é importante que você compreenda que a sua resposta à ação desse hormônio vai se tornar pior se você passar a concentrar muitas calorias nesse período noturno, especialmente se você já é um indivíduo condicionado, se você já tem ali uma boa base de alimentação. É óbvio que se você, por exemplo, é um cara de 130 quilos e cai para 80, você vai estar mais sensível à insulina mesmo, concentrando mais calorias no período noturno. Mas se você já é um indivíduo relativamente avançado, é importante que você siga esses padrões para que você consiga ter uma melhor resposta no seu hormônio. E aí nós sabemos que, por exemplo, isso vai diferenciar você no que diz respeito ao acúmulo de gordura corporal com o consumo de carboidratos. Então a gente passa a utilizar melhor esses carboidratos quando a gente está sensível à insulina para, por exemplo, performar melhor os treinos. A gente sabe também que a insulina é um hormônio que confere resposta de saciedade. Então, uma vez que você está resistente à ação desse hormônio, você muito provavelmente vai ter uma resposta pior em relação à saciedade. Você vai sentir mais fome durante o dia. Isso também acaba fazendo com que a gente tenha escolhas piores durante o dia, mesmo que a gente não perceba. Enfim, algumas coisas que fazem com que a gente tenha que se preocupar bastante com o consumo adequado de acordo com o seu ritmo circadiano. E essa é a primeira dica que eu tenho que dar para você.
você. A segunda dica que eu tenho para te dar é que eu prefiro que você durma do que você faça aeróbico. E veja bem, eu definitivamente não quero que você esteja desestimulado a fazer exercícios aeróbicos, mas o sono tem um potencial de mudança no nosso físico tão grande que é muito importante que, se por exemplo você tem poucas horas de sono, vamos imaginar que você tenha 6 horas de sono por noite, você acorda ali para fazer 1 hora de cardio em jejum, é muito melhor para você que tu durma 7 horas por noite e não faça o aeróbico naquele dia, por exemplo, e deixe para fazer em outro momento, no final de semana que esteja mais tranquilo, do que ficar acordando todos os dias 1 hora mais cedo para fazer esse cardio em jejum. Por que isso é tão importante pra gente? Além do aspecto da sensibilidade à insulina que a gente acabou de comentar, o sono impacta muito nisso. A gente sabe que uma noite de sono mal dormida pode fazer algumas coisas negativas por nós, como por exemplo um aumento dos cravings, ou seja, das vontades específicas que a gente tem durante o dia. Então a gente passa a ter uma maior seletividade para alimentos mais ricos em açúcar, em gordura. A gente passa a tomar uma resposta que muitos de vocês reconheceriam como respostas sem vergonhas na nossa alimentação, justamente por esse fato da gente ter uma noite de sono ruim. Para além disso, a gente também pode ter um aumento do que é a nossa PSE, da nossa percepção subjetiva de esforço, ou seja, o treinamento físico, especialmente o exercício resistir, o treinamento de força, passa a se tornar um pouco mais doloroso, ou pelo menos a gente passa a perceber aquele exercício como um pouco mais doloroso, isso começa também a impactar negativamente os nossos resultados. E com certeza não menos importante, o sono tem impacto direto na nossa composição corporal, pessoal. Nós temos publicações que sugerem que a gente tem uma mudança bastante significativa na composição corporal, uma vez que a gente tem mudanças como, por exemplo, sensibilidade à insulina, alterações de hormônios como, por exemplo, cortisol, testosterona, tudo isso faz com que nós tenhamos publicações que nos trazem resultados de, por exemplo, indivíduos que têm o mesmo déficit calórico, perdem basicamente a mesma quantidade de peso, isso é matematicamente esperado. Ao mesmo tempo, a gente também percebe que aqueles indivíduos que dormem muito pouco no período da noite, eles perdem mais massa muscular e perdem menos gordura dentro daquela faixa de peso. Então, você provavelmente não vai ver essa resposta se você não faz avaliação física, se você não se olha no espelho, se você só se pesa na balança, mas ao mesmo tempo, se você tem o mínimo de zelo com a sua composição corporal, você vai querer que o seu sono esteja em dia para que você perca o máximo de gordura e o mínimo de massa muscular nesse processo também. O terceiro fator é que você saiba se render aos prazeres da vida. E esse é um ponto muito importante porque várias pessoas ficam só no aspecto de densidade calórica, que definitivamente é muito importante para a gente numa fase de pre-contest, mas você também precisa saber equilibrar isso na sua vida, porque veja bem, você provavelmente já ouviu falar, Elias, mas veja bem, eu posso trocar 100 gramas de arroz branco por 250 gramas de batata inglesa. Mentiram para mim? É completamente verdade. Agora, o que a gente precisa ter em mente, não só para a troca arroz por batata inglesa, mas para qualquer outra troca que você venha fazer na sua rotina, é que a saciedade é um dos pontos de relevância para uma fase de pre-contest, para uma fase de cutting. O que isso quer dizer? Haverão momentos em que você vai parar para refletir consigo mesmo e vai falar, porra, eu tô morrendo de fome e eu prefiro ter muito mais volume, por mais que eu abra mão um pouco desse paladar. E terão outros momentos em que você não vai estar com tanta fome, ou até mesmo você pode estar até com uma fominha extra, mas você vai preferir o paladar do seu alimento predileto em detrimento de um volume maior. Isso é de suma importância, porque se você passa a observar só densidade calórica durante o seu pre-contest, você passa a observar só essa variável na sua alimentação, você vai passar a ter uma alimentação ruim. E veja bem, eu não estou falando que o arroz é pior do que a batata inglesa ou o contrário também, eu estou simplesmente colocando aqui um exemplo, tá? Você vai passar a observar tão somente a relação de saciedade e você vai começar a ter uma dieta ruim de paladar. Isso vai fazer com que, invariavelmente, no decorrer de semana, você perca o tesão de fazer a sua dieta, você passe a enxergar aquilo como martírio e, consequentemente, você vai ter, então, uma pior resposta à sua adesão no planejamento, provavelmente desistindo no período curto de semanas, tudo bem? Nosso quarto ponto é o seguinte, pessoal, você não deveria ser consistente. E veja, eu não estou falando isso só pelo fato de eu querer um pouquinho de atenção da sua parte, mas nós já tivemos nesse canal, inclusive, discutido num vídeo sobre ciclo de carboidratos / ciclo de calorias, o estudo Matador. E o estudo Matador trouxe pra gente o seguinte, pessoal, quando a gente observa a perda de peso corporal em indivíduos que fizeram restrições alimentares contínuas, quando comparado a indivíduos que fizeram restrições calóricas com intermitência, ou seja, pequenas pausas com períodos normocalóricos, aqueles indivíduos que fizeram esta restrição intermitente tiveram um resultado
consideravelmente melhor na perda de peso. Numa média, indivíduos que fizeram uma restrição calórica intermitente perderam na casa de 15 quilos contra 11 quilos de indivíduos que fizeram uma restrição calórica contínua. E um dos motivos é justamente uma melhor preservação dos níveis da taxa metabólica basal, do gasto energético total, quando comparado a indivíduos que fizeram aqui uma restrição calórica contínua, que tiveram uma maior termogênese adaptativa sofrida, ou seja, aqueles indivíduos passaram a ter mais impactos metabólicos da restrição calórica quando comparado a quem fez a dieta intermitente. E como foi esse protocolo intermitente? Basicamente, pessoal, eles faziam um período de restrição calórica bastante agressivo. Em algumas semanas, no entanto, eles faziam um estado normocalórico, ou seja, eles passavam a consumir tantas calorias quanto eles gastavam. Isso significa que você não necessariamente, você pode, obviamente, fazer uma restrição calórica contínua, como a gente viu, isso apresenta resultados, a gente não pode dizer que isso não funciona, ao mesmo tempo em que é bastante razoável que você tire algumas semanas para que você possa vir a fazer, então, períodos de normocalórico, onde você vai comer tantas calorias como você gasta. Obviamente, você não vai ganhar peso em decorrência disso, porque você está no período normocalórico, e ao mesmo tempo, tu pode otimizar metabolicamente o processo de tal maneira a qual você vai minimizar os impactos da termogênese adaptativa, e lembrando sempre, a termogênese adaptativa é um dos fatores que impacta no processo de platô, mas isso normalmente demora bastante para acontecer, na casa de 6 a 8 meses, e normalmente se você se encontra em platô antes disso, é porque tu está começando a dar umas beliscadas extras, tu está ficando um pouco mais preguiçoso para fazer exercício físico, para fazer o aeróbico, etc, etc. E por fim, mas não menos importante, esqueça, cidadão, esqueça o cardio como um queimador de gordura. O cardio definitivamente não deve ser enxergado por você como uma maneira de queimar mais calorias. O cardio, na realidade, tem que ser enxergado por você como uma maneira de otimizar metabolicamente o processo, cidadão. Até porque, quando a gente para analisar o gasto calórico que a gente tem, por exemplo, no exercício de esteira, o gasto calórico que a gente tem no exercício de bike e o nosso consumo calórico diário, especialmente quando a gente compara com, por exemplo, refeições livres, aquela galera que fica tentando compensar, não, veja bem, eu vou comer um lanche, eu vou queimar isso com tantas horas de bike. Cara, esquece essa ideia, essa conta nunca vai fechar. Mas você precisa ter em mente que o cardio vai otimizar alguns processos para você, como, por exemplo, uma melhora da sensibilidade à insulina, uma melhora de um processo denominado biogênese mitocondrial. Então, tu consegue construir mais e mais eficientes mitocôndrias, mitocôndrias que são basicamente usinas energéticas no nosso corpo, que permitem com que a gente tenha uma otimização nesse processo de queima de gordura. E agora, parando para analisar, na verdade, deveria ter escrito aqui como um queimador de calorias e não, na realidade, como gordura. Porque sim, ele pode te ajudar na queima de gordura, especialmente no estado em repouso, no estado de neutralidade fisiológica, ao mesmo tempo em que a gente novamente não pode colocar nas costas do aeróbico, no gasto calórico, todos os efeitos que a gente imagina que ele pode vir a ter. Além da questão de queima de gordura, ele pode ajudar você também no treinamento resistido, ele pode permitir que você se recupere mais rapidamente, mais eficientemente entre as séries, inclusive, e tudo isso então vai fazer com que você tenha uma melhora no que diz respeito ao seu sistema cardiorrespiratório, ao seu sistema metabólico e ao seu sistema de queima de gordura. É por conta disso que você deveria então levar em consideração estes 5 processos: comer de acordo com o seu ritmo circadiano, preferir dormir do que fazer aeróbico, ainda que se der para fazer os dois, coisa linda e maravilhosa, saber se render aos prazeres da vida e não ficar fissurado tão somente exclusivamente na densidade calórica, não ser consistente ou possivelmente não ser consistente, afinal de contas as duas maneiras funcionam, mas eu sugiro fortemente que você faça algum ciclo de calorias durante esse processo e esquecer o cardio como um queimador de calorias e não como um mero vou gastar 200 calorias a mais, 300 calorias a mais. Você precisa enxergar esse aeróbico como uma maneira de otimizar metabolicamente o processo. E eu queria saber de você: repetir informações, alguma delas é nova para você, você não sabia de absolutamente nada disso daqui? Deixa para mim aqui nos comentários, tô louco para saber sua opinião, e se você gostou desse vídeo, por gentileza, like no vídeo, inscrição no canal e ative o sininho para dar mais uma notificação, porque tem bastante coisa boa chegando por aí. Tamo junto, até breve, fui!